SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, professor Enoque Bonfim. 1, 2, 3. Olá! No vídeo de hoje, darei continuidade ao histórico que apresentei já no primeiro vídeo, que fala do surgimento do SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E aí vem a pergunta: como surgiram esses desenhos que formam o sistema? Como já havia falado no vídeo anterior, o primeiro criado por mim, o único criado por mim, o desenho da montanha, surgiu numa aula de desenho do curso de especialização em metodologia do ensino de desenho. Essa aula de desenho do professor Luiz Vidal. Então, lá na aula dele eu me inspirei e criei o desenho da montanha, certo? E como surgiram os outros? No momento que eu criei esse ícone, eu identifiquei inicialmente duas letras, M e N. E então, eu levei essa descoberta para a sala de aula dos meus alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, e Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano. A ideia era, junto com eles, criar um sistema, criar um facilitador, um sistema facilitador para que as crianças aprendessem rapidamente as letras do alfabeto e, consequentemente, pudessem associar a imagem dessas letras aos sons, ou seja, desenvolver a compreensão do grafema, paralelamente desenvolvendo a compreensão do fonema. Então, como se deu isso? Naquele momento, eu entendi que para criar algo de efeito, eu precisava fazer isso sair de crianças e adolescentes para fora. Porque uma das grandes questões que cercam a aprendizagem da leitura escrita é a dificuldade que essas jovens, crianças e adultos que estão na iniciação da leitura, de aprender todo o sistema alfabetigráfico. Então a ideia era buscar uma redução, criar elementos associados às letras que facilitassem a compreensão. E é esse que eu levei para a sala de aula. Levando para a sala de aula, eu compreendi que seria ideal, já aproveitando as aulas do professor Luiz Vidal Negreiros Gomes, seria ideal que eu buscasse uma associação entre aqueles desenhos que se apresentavam, aquelas pictografias que apresentaram no livro dele que eu mostrei na aula passada, aquelas pictografias com as letras. Então eu fui em busca de uma solução que fosse fácil, de algo que fosse fácil. E essa coisa fácil não deveria partir do professor, deveria partir do aprendiz, do estudante. Então, eu criei um concurso de desenhos que eu intitulei de Desenho do Sentimento. Então, o que é o desenho do sentimento? O desenho do sentimento era que a ideia de aproximar, trazer, colher dessa criança, desse estudante, desse jovem que está aprendendo, iniciando letras, ou o adulto do EJA, buscar o que eles me apresentavam, analisar e trabalhar junto com eles para encontrar ideias. E o que aconteceu? Eu fiz o concurso intitulado Desenho do Sentimento e colhi um total de 852 desenhos. Mas 852 desenhos é uma carga muito grande. Então eu entendi que deveria trabalhar com eles na perspectiva de reduzir isso ao máximo e chegar ao que fosse mais próximo dos desenhos lá das aulas do professor, das pictografias, como eu mostrei na aula passada, um monte
Não foi assim que surgiu o desenho da montanha? Eu peguei o monte dos egípcios, o Monte Sinai, monte dos fenícios, desenho da mulher dos sumerianos, juntei tudo e vi que eles cabiam em um único desenho e criei o desenho da montanha. Criei o desenho da montanha, denominei de desenho da montanha, e imediatamente eu vi a relação de M de monte, M de mulher. Então, no desenho da montanha, tinha um M representativo do desenho representativo de monte dos egípcios, tinha um M dos fenícios e tinha o desenho representativo do desenho da mulher dos sumerianos. Então, eu entendi que deveria ser assim, nesse processo de aproximação do desenho com a escrita. Por que também eu pensei nisso? Porque, paralelamente, eu aplicava isso em sala de aula e buscava teorias, fundamentação teórica na aula de especialização. Eu vi lá, estudei Ana Alice Dutra Pilar, e ela falava justamente dessa relação que a criança tem com o desenho, a escrita, quando ele desenha, dizendo, está escrevendo. E aí eu entendi que essa proposta não poderia se aplicar aos adultos do EJA. Não deveria. Por que não deveria? Porque o cabedal de conhecimento dos adultos é bem maior do que das crianças. As crianças estão mais próximos, os desenhos das crianças estão mais próximos dos desenhos que derivaram as letras que geram a escrita de hoje. Então eu parti para as crianças. E aí, qual era a ideia? A ideia era que eu fizesse a seleção a partir também de uma fundamentação teórica que eu vinha construindo através desse autor, João Gomes Filho, que fala Gestalt do objeto. Gestalt do objeto. Aqui está, sistema de leitura visual da forma. Então, a Gestalt do objeto. Mas, o que é a palavra Gestalt? O que é que significa? Gestalt é uma escola de psicologia experimental que surgiu na Alemanha. E o que é isso? Psicologia experimental que surgiu na Alemanha. É uma forma que eles encontraram, construíram um conhecimento de analisar, para usar em artes visuais, como as pessoas percebem a forma. Então, estuda principalmente a forma das coisas, dos objetos e imagens. E eles contribuem bastante nesse estudo para o entendimento de como as pessoas percebem e apreciam as coisas do mundo e como capturam visualmente e como o cérebro faz a leitura disso. Então, eu encontrei aí uma resposta. No livro Gestalt do Objeto, o professor Gomes Vidal Negreiros fala de simplicidade. O que é simplicidade? É uma fundamentação teórica da Gestalt. A Gestalt fala de simplicidade. A forma simples como as coisas são percebidas. Então, eu entendi que eu deveria buscar na criança esses elementos de simplicidade. Então, desses 852 desenhos, eis que eu fiz a seleção de 7. Porque o primeiro já existia, que é o desenho da montanha. Trabalhei o desenho da montanha em sala de aula. Levei pensando no M e no N. E quando eu levei isso para as crianças, aquelas que já conheciam algumas letras, conseguiram ver no desenho da montanha, além do M e o N, o V, o W, o Y e o A. Ora, encontrei a forma de fazer a coisa que eu tanto queria. O que é que eu queria? Eu queria buscar um sistema, uma forma, uma metodologia que facilitasse para as crianças compreender as letras do alfabeto e, ao mesmo tempo, pudessem relacionar nessa construção o desenho
da letra, o grafema, a letra ou a sílaba, grafema, os grafemas, com o fonema, a forma que fala, que vem da forma que ouve. Compreendendo que um grafema é a expressão imagética da coisa que se fala, o fonema. E aí eu selecionei sete desenhos, 7 ícones, além do que eu já tinha. Então, como foi a seleção? Como vocês podem ver, eu desenhei aqui nesse processo, fiz o desenho da montanha, o desenho da laranja, o desenho da porta, que aqui está transformada em E, só para exemplificar o desenho da porta, o desenho da cruz, o desenho da borboleta, o desenho da sucuri, o desenho da tesoura e o desenho da lâmpada. Lembrem que o desenho da montanha eu já houvera criado antes, apenas sabendo da letra M e N, mas a perspicácia, a inteligência e a criatividade das minhas crianças, das nossas crianças, fizeram surgir ainda o V, o W, o Y e o A, o ponto de partida para a criação do sistema. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um concurso de 852 desenhos e selecionei 7. Mas essa seleção se deu não muito por acaso. Esses desenhos já se apresentavam de alguma forma no contexto da escola. Eu peguei algumas vezes crianças fazendo esses desenhos na cadeira, na carteira, e apagando até às vezes de cuspe, passando cuspe na mão para que eu não visse, porque é proibido desenhar na carteira. Mas eu ensinei a eles que sim, que nós podemos desenhar na carteira, contanto que depois, com água e sabão, a gente limpe a arte que nós fizemos na tampa das mesas. Então surgiu desenho da laranja, desenho da porta, desenho da cruz, desenho da borboleta, desenho da sucuri, desenho da tesoura e desenho da lâmpada. Não necessariamente nessa ordem. E isso eu relato no livro A História das Crianças Pretas que Transformaram Desenhos em Letras. Então, lá no livro que eu vou lançar, Deus vai me dar as forças para que eu lance esse livro, talvez em e-book, para que todos tenham acesso, conta a narrativa sobre esses desenhos, como eles foram criados. Então, eu busquei a forma mais simples, a simplicidade, que é um fundamento da Gestalt, como eu já disse a vocês, o que é Gestalt? Uma escola que surge para analisar e desenvolver a teoria sobre como a percepção visual, como se captura e como isso é mandado para o cérebro e como isso é devolvido para o uso na sociedade, criação de objetos, em incentivo à inteligência, à percepção. Então vamos lá, o que é a simplicidade fala? Vou ler aqui um texto para vocês, um trecho, e vou desmembrar para vocês. A tendência à simplicidade está constantemente em ação na nossa mente. Ou seja, o autor João Gomes Filho, diz que o nosso cérebro tem naturalmente tendência a simplificar, para entender melhor. Ela cria e organiza a organização mais harmoniosa e unificada possível. A simplicidade gera uma imagem mais organizada e harmoniosa possível para nós. Quase sempre está associada à técnica da minimidade e da clareza. Ou seja, simplicidade é se fazer um desenho, ou se trabalhar um objeto, ou se realizar uma atividade da maneira mais simples possível, com gasto de energia menor possível e que ofereça uma compreensão melhor possível, uma melhor compreensão. Então, se nós formos olhar o desenho da laranja, o desenho da porta, o desenho da cruz, o desenho da borboleta, o desenho da sucuri, o desenho da tesoura e o desenho da lâmpada, são desenhos simples, porque são desenhos de criança. São desenhos das crianças. E eu selecionei elas, como eu disse, eu já tinha visto isso no contexto das crianças, na carteira desenhado,
na parede, uma oportunidadezinha no quadro. E aí eu fiz uma entrevista com os selecionados. E essa entrevista consta lá do livro A História das Crianças Pretas que Transformaram em Desenho em Letras. Eu faço essa narrativa. Então nós temos a simplicidade. A simplicidade que vai promover a compreensão das letras. Mas como isso? Deixa eu ler aqui mais uma parte para a gente entender. Como técnica visual, é livre de complicações e elaborações secundárias. É uma técnica visual. Eu apliquei a técnica visual da simplicidade. O menos de arranjo possível, o máximo de compreensão e legibilidade imagética. Imagem pura, limpa. Normalmente tende a apresentar baixo número de informações ou unidades visuais. Baixo número de informações. A criança disse, ali é o desenho da borboleta e é o desenho de uma borboleta. Ali é o desenho de uma sucuri e é o desenho da sucuri. E foi nesse nome mesmo, sucuri, borboleta, cruz, porta, assim como é. Eu não denominei nada. Eles foram os denominadores, determinadores do nome. A simplicidade se caracteriza por organizações formais fáceis de serem assimiladas, lidas e compreendidas rapidamente. Então, a ideia é que os desenhos fossem lidos e compreendidos rapidamente. Porque se você tem um desenho que você olha e sabe de imediato do que se trata, fica fácil de você compreender. E aí é que veio o grande lance, vamos dizer assim, o grande lance, a grande ideia, um desenho simples que pudesse compreender nele uma quantidade de letras do alfabeto que facilitasse para o educando, aquele aprendiz da letra, entender, pensar, perceber, usar a cognição para a formação de palavras. Vejam que o desenho da montanha, ele possui 6 letras. M, N, V, W, Y e A. Então vejam só, quando eu coloco o desenho da montanha numa situação para formar um esquema icônico, que nós veremos no próximo vídeo, o esquema icônico, o aprendiz, aquele que quer aprender, aquele que quer ajudar o outro a aprender, aquele que quer aprender a língua portuguesa, ele tem 6 elementos alfabéticos, 6 letras, concentradas em um desenho. Ou seja, é muito mais fácil ele entender que no desenho da montanha tem 6 letras. E na hora de criar a palavra, ele vai buscar as opções mais próximas de sua natureza, do que ele ouve, de palavras que ele ouve desde pequeno. Então, um esquema icônico, nós veremos no próximo vídeo, ele pode englobar casos de 10 palavras. Um único esquema icônico pode formar 10 palavras, 12 palavras, 9 palavras. Imagine a propriedade disso. Quando o indivíduo se apropria mentalmente disso, o que ele não pode na hora realizar. Então, o desenho da laranja compreende 7 letras. O O, o Q, o C, o D, o G, o C cedilha e o que C cedilha aqui no CIA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, entra como letra. O desenho da porta, ele engloba 4 letras. O E, que estava aqui, que eu mostrei a vocês, o E, o F, o H e o L. Então, o que é que isso promove? Promove que o sujeito aprendiz, o sujeito que está aprendendo, tem possibilidades de criar hipóteses. As hipóteses sobre a letra que ele vai usar para encontrar a palavra, formar a palavra que ele quer. Que hipótese é essa?
O que é que essa hipótese significa? Significa que, diferentemente de eu ter uma palavra para ser lida, eu tenho um esquema icônico que pode ser transformado em várias palavras, dependendo da palavra que serve ao sujeito que aprende, o sujeito que está acostumado a ouvir as palavras. Então, o desenho da cruz, T-I-Z. O desenho da borboleta, B-P-R. O desenho da sucuri, essa é importante saber, apenas uma palavra. Então, apenas o S. O indivíduo sabe que quando tiver o desenho da sucuri, só pode ser uma letra. Apenas o S. O desenho da tesoura, que pode ser o X e o K, e o desenho da lâmpada, que também é apenas uma letra, a letra J. E no que aqui isso implica? Implica que a simplicidade da forma mais limpa possível permite que o indivíduo compreenda a letra. E é por isso que eu digo o seguinte, pais, procurem despertar nessas crianças essa possibilidade de contemplar um processo, uma metodologia, que é a metodologia SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, de uma maneira diferente, de uma maneira onde o indivíduo vai trabalhar as percepções e que vai construir uma palavra que está dentro do contexto dele, da vida dele. Então, um dos elementos inseridos no SIAA é a criatividade. E sobre criatividade eu falarei para vocês agora. 1, 2, 3. Então, falando de criatividade. Por que falar de criatividade? Porque o SIAA, o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, incentiva a criatividade. A criação do sistema passa pela captura da criatividade das crianças, dos desenhos selecionados dessas crianças e a entrevista dessas crianças. E o livro A História das Crianças Pretas que Transformaram o Desenho em Letras traz esses relatos de quando eu sentei com essas crianças de diferentes salas de aula e escolas para entrevistá-las, saber o que motivou, por que desenhavam sucuri. E as histórias são criativamente fantásticas. A história do sucuri, por exemplo, é fantástica, é real, mas a partir da ótica da criança, do ponto de vista dela sobre uma sucuri, o surgimento de uma sucuri próximo à casa onde ela morava, em cima de um telhado. E todos os outros, a porta traz um relato que é ao mesmo entristecedor, mas revelador, bastante revelador, sobre as questões que envolvem uma criança em uma porta fechada pelo lado de fora, com ela dentro, para não sair. Então, a criatividade, o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, fala de criatividade. Então, de onde surge a criatividade? É possível que as pessoas criem sem ter conhecimento? Não. Então, você precisa estimular a criatividade, estimular a indagação, a pergunta, o porquê e os porquês. E isso a metodologia traz. A criança constantemente levada a pensar, pensamento cognitivo, sobre aquele esquema e por que não pode ser tal letra para tal desenho. E isto vai aguçando a criatividade, a percepção e a criatividade sobre o processo de construção da leitura e da escrita.
Mas aí, debruçando sobre criatividade, eu encontrei essa obra de Domenico De Masi, Criatividade e Grupos Criativos. Então, esse autor, ele trata sobre criatividade, grupos criativos, pessoas criativas, tipos de criatividade, de onde vem a criatividade, por que vem. E ele traz, numa página dele, uma importante observação, uma reveladora observação. Olha o que ele diz. Ele diz, em suas páginas, o seguinte: afinal de contas, ele quer saber sobre, ele fala sobre o que sabemos sobre criatividade. O que sabemos da criatividade. Afinal de contas, toda a criatividade humana serviu para transformar a energia solar em energia social. Não entendi. Ele está dizendo o seguinte: a criatividade é que permite que o ser humano dê saltos. E quando o ser humano dá saltos, a humanidade, toda a raça humana salta junto. Ele fala nessa obra dele que a criatividade foi o que permitiu ao homem chegar onde chegou, onde nós estamos. Nós somos o único ser vivo sobre a Terra capaz de destruir o planeta. Para o bem e para o mal, a criatividade é apenas, até então, cientificamente, apenas para o homem. Então vamos pensar sobre criatividade. Por quê? Porque a criança é levada a pensar criativamente. Porque quando ela pensa criativamente, ela transborda para além do que está ali. E é por isso que eu fui ouvir as histórias das crianças pretas. Como as crianças transformaram o desenho em letras. Porque, eu sabia da possibilidade de alguns desenhos para algumas letras, mas eu não poderia dizer, em nome da criatividade, em nome da percepção e do pensamento inteligente. Eles me apresentaram os desenhos. Eu selecionei os desenhos. Eu vi algumas letras e não vi algumas. Por exemplo, no desenho da lâmpada, eu não vi um J. Eu vi uma letra U. Mas uma criança, com seu alto grau de criatividade, viu uma letra J. E vocês podem conferir nas postagens dos vídeos que tem aí, já postados 18, 17, com os desenhos se transformam em letras. Você pode dizer, mas uma coisa é simples, uma coisa tão simples, mas é a simplicidade e a criatividade, aliás, a criatividade obtida das coisas mais simples geram resultados maravilhosos, resultados bons. Então, essas crianças comigo, orientadas por mim, foram trilhando o caminho de construção. E por que eu não quis a participação dos adultos? Porque quem está mais próximo da natureza humana, da base da natureza humana, é o infante, é a criança. Então, elas têm mais capacidade de pensar fora da caixa social que é construída. Porque quando nós vamos ficando adultos, vamos perdendo essa criatividade, essa capacidade de imaginar, de designar, de pensar coisas. Então, olhe só o que o autor diz em uma página de seus livros. Ele diz o seguinte: a criatividade foi considerada como capacidade de construir e destruir, de revelar segredos, de ver antes dos outros e de fazer ver aos outros, como originalidade marcada pela avaliação social. A criatividade revela segredos. Imagine. Olha só. Então, a criatividade é o processo pelo qual um indivíduo
a sociedade avança. Então, uma das coisas mais importantes dentro do sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras, o SIAA, é o estímulo a essa criatividade, a esse pensamento criativo, essa capacidade. Então, o que é que o sistema faz? O sistema traz desenhos que se transformam em letras e faz o indivíduo criar algumas hipóteses. Tem algumas hipóteses que são criadas. Por exemplo, no desenho da borboleta só tem o B, o P e o R. Se eu criar um esquema icônico, onde tenha o desenho da borboleta, evidentemente que o indivíduo deve estar ativo para saber que o desenho da borboleta não tem outra letra. No próximo vídeo, eu vou trazer uma organização, um esquema icônico, formado por laranja, borboleta e laranja. Então são 4 ícones. Laranja, borboleta e laranja. Esse esquema icônico vai gerar 9 palavras diferentes. Eu estarei postando o próximo vídeo. Vocês que estão vendo esse vídeo, passem adiante, passem para outras pessoas, façam o SIAA girar, correr, porque nós somos 10 nações falantes da língua portuguesa. Nós estamos na América do Sul, somos o país mais falante. Nós estamos na Europa, onde tem a língua pátria, a língua materna, aliás, Portugal. Nós estamos em África, nos países que foram colonizados por Portugal. Nós estamos na Ásia, em Macau, que foi uma possessão portuguesa. E nós falamos língua portuguesa, somos quase 280 milhões de falantes, sendo o Brasil, dessas nações, que tem a maior quantidade de falantes. Somos 213 milhões e alguns milhares de brasileiros falantes da língua portuguesa. Além de que esta não é uma metodologia apenas aplicável aos falantes da língua portuguesa, porque o SIAA não foi criado apenas para a língua portuguesa. Ele foi pensado como uma forma que se aplica para todos os países que têm o alfabeto latino como base. Ou seja, a Itália, o italiano, a língua inglesa, a língua francesa, a língua espanhola e tantas outras nações que falam essas línguas. Então o alcance é grande. Eu peço a todos que prestem atenção sobre a maneira pela qual vão trabalhar junto com seus meninos, meninas, crianças, adolescentes e adultos na contribuição para o aprendizado da leitura e da escrita na língua portuguesa. Outros vídeos virão, onde eu demonstrarei para vocês a possibilidade de um único esquema icônico servir para encontrar palavras tanto da língua portuguesa quanto a espanhola e a inglesa. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam no canal para receber todos os vídeos automaticamente. Esse é o canal Alfa Desenhando. Esse é o SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E esse é o professor Edonc Bonfim que vos fala. Muito obrigado por assistir o canal. O canal está aberto. Vejam e revejam quantas vezes quiserem os vídeos postados, mas
não esqueçam, pais, mães, avós, tios, avós, irmãos, vizinhos, professores, todos os interessados em desenvolvimento social, aprendizagem e construção de conhecimento, de estar junto desse que você está auxiliando na aprendizagem, de estar junto com esse, para que ele veja o canal junto com você, que vocês aprendam juntos, porque quando um sabe, dois poderão saber, ou três, ou quatro, ou mais. Vamos criar uma corrente para que as pessoas aprendam com facilidade através do canal Alfa Desenhando, a metodologia SIAA. Muito obrigado e esperem o vídeo que vem aí, o próximo, onde eu passo uma atividade envolvendo um esquema icônico e explico as maneiras de pensar, de refletir sobre a formação de palavras. Sim, porque ler e escrever é, acima de tudo, perceber, pensar e criar. Muito obrigado.